Vamos então começar a segunda parte desse capítulo. Nós vimos na primeira parte o Ribas esclarecendo que ele consultou ali os arquivos, né, e viu que realmente o Túlio havia sido assassinado pelo Caio Serpa, né, e que o Túlio foi socorrido ali naquela mesma casa, mas ele fugiu por causa da ligação que ele tinha com a Evelina, pensando nela o tempo todo, né, e o ódio e a vingança que ele sentia em relação, a vontade de vingança em relação ao Caio. Ele fugiu para aquela periferia que existe ali em volta e se juntou por sintonia aos irmãozinhos infelizes ali, vivendo descuidadamente numa orgia, em pensamentos menos dignificantes. Aí nós vimos aqui quando o Ribas coloca sobre o Túlio, né? Vinculado à moça, né? Vinculado à Evelina, ele ficou ali naquele plano daqueles irmãos infelizes, vinculado à moça, que lhe acalentaram em vão tantos sonhos de ventura e de afeto. Viciara-se no território da sombra, desconsiderando a própria respeitabilidade, retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio por efeito do reencontro com a criatura que lhe permanecia na mente por eleita inesquecível. Fora agraciado com um novo ensejo de auto-reeducação. Nós já falamos sobre isso na primeira parte, né? Então, por ele estar ligado ali com ela pela culpa que tinha em relação a ele, ele se juntou ali com ela, ele apareceu ali onde ela estava, naquela fronteira, pediu socorro e teve aquela chance ali de se reeducar. A senhora Serpa e Ernesto assinalavam atônitos a exposição que primava por lógica irretorquível. As agoniadas inquirições da interessada quanto ao comportamento que lhe competia adotar, Ribas aclarou. Então ela estava ali, né, com razão, agoniada com toda aquela situação que ela criou. Aí o Ribas coloca para ela: podemos dizer-lhe, minha irmã, que por seus méritos indiscutíveis, né, os méritos dela são indiscutíveis, por isso que ela está ali, por isso que ela foi socorrida ali na casa, né? Os méritos dela realmente são indiscutíveis. Benfeitores e amigos de que dispõe na espiritualidade maior, rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitissem a desencarnação sem começar o processo de sua reabilitação espiritual na Terra mesmo. Então, os espíritos que a amam, né, e pelos méritos por ela conquistado, pediram à espiritualidade maior que ela pudesse pagar os seus débitos começar, né, a pagar os seus débitos antes de desencarnar, que a ajudassem a começar a limpar aquela bagunça antes dela desencarnar. Olha que interessante. Assim é que, através da onda mental dos remorsos que lhe ficaram à face do suposto suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Então ela, por remorso, aí o remorso, ele é ficar ali naquele círculo vicioso de ressentimento, de ressentir, de sentir novamente aquelas situações difíceis. Ele não tem proveito, ele só tem proveito quando a gente com remorso vem o arrependimento e a vontade de se ressarcir aquele que nós causamos algum erro.
Então ela, no remorso, entrou naquelas ideias, naquele ressentimento em relação ao suicídio. Aí ela atraiu para ela um espírito suicida e pela intervenção do plano superior, para que ela já começasse a ressarcir os erros por ela cometidos, ela acolheu no ventre materno esse espírito suicida que foi atraído por essa ideia, por esse remorso que ela sentia pelo suicídio do Túlio Mancini. Ela acolheu no ventre um espírito suicida que precisava só começar a ter ali o princípio, só o começo da vida, para começar a sentir o que é a vida, começar ali montar um novo corpo de carne e logo ser expulso desse corpo de carne para começar a sentir ali o que é a vida e para começar a receber, né, a lei de ação e reação, né, a reação da falta de respeito que ele teve para com o corpo e que ele teve para com a vida. Então ele ser expulso logo no começo desse corpo, ele ser expulso da possibilidade de reencarnar. Então ela, pelo remorso e pela ajuda do plano espiritual superior, ela começou com aquele sofrimento daquele aborto, começou a pagar as suas dívidas, começou a ressarcir, né, um pouco dos erros que ela cometeu ali na Terra, né? Olha como nós todos somos auxiliados o tempo todo pela espiritualidade maior, por aqueles que nos amam em todas as faixas de elevação. Então aqui, né, como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis na Terra, por lhe haverem proporcionado ensejo a preciosas reparações. Então, ela ajudando aquele espírito suicida, com o sofrimento que ela teve ali com aquele aborto, ela começou a apagar as manchas que ela criou nela por esse imbróglio, por essa história toda que ela causou pela irresponsabilidade dela com aqueles dois irmãos, né? Com o Túlio e com o Caio. Entretanto, mencionou Fantini, informando-nos de que Mancini não caiu por si próprio e sim pela arma do rival. Apesar disso, consertou Ribas, não ouvidemos que o moço empreendeu antes a lamentável tentativa, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando à serpa o molde do crime. Ele tinha, sim, tentado o suicídio antes por envenenamento, por ela tê-lo abandonado, né, para se casar com o Caio. Então, os sentimentos suicidas foi ela que causou no Mancini. E ela acabou reparando isso a hora que ela acolheu no ventre um suicida, embora tenha havido um aborto, porque ele era só o começo da volta dele, né? Ele foi expulso para aprender quanto vale a vida e como é precioso o corpo, que ele desrespeitou com o suicídio. Ela também, com aquele sofrimento daquele corpo que foi expulso, ela pagou ali, ela de uma certa forma começou a pagar ali os sentimentos suicidas que ela causou na mente do Túlio. Então, apesar disso, consertou Ribas, não ouvidemos que o moço empreendeu antes a lamentável tentativa, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando à serpa o molde do crime. Esboçando o sorriso benevolente, continuou, né? Estamos examinando entre amigos a lei de causa e efeito. Compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos. Mas, então, nós vemos aqui, né, o Fantini, né, admirado. Mas, Fantini admirado iniciou debalde, né, que em vão, a tréplica vacilante. Ignorava como entretecer novas dúvidas ante a conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Então, ele não sabia como continuar ali a concatenar as ideias dele, né? Foi o próprio Ribas
quem retomou o fio das justificações, anotando: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas. Eu vou repetir, porque isso é a lei de ação e reação e a lei de sintonia. Somos mecanicamente impelidos, é aquela questão de sintonia, imã, né? Para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas, com aquilo que criamos na mente. Ela foi mecanicamente impelida por sintonia. Ela atraiu um suicida porque ela estava naquele remorso pelo suicídio do Mancini. Então, como um imã, ela atraiu um suicida. E como ela estava ali naquele problema que ela precisava começar a ressarcir as ideias suicidas que ela causou no Túlio, o plano espiritual planejou ali aquele aborto, né? Aquela gravidez que começou e aquele aborto que lhe causou tanto sofrimento para ajudar o espírito suicida. E ela ajudando esse espírito suicida, ela começou a pagar os seus débitos. As coisas caminham juntas, né? Então é o que ele está aqui. Somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco com os nossos problemas, suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem, cujas atenções granjeara, Evelina transportou-se da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar-lhe a derrocada moral numa empresa gorada de suicídio procurada conscientemente. Aí vamos lembrar que ela se arrependeu e quando ela pensou em voltar para ele, que ela ia falar com ele, que ela falou com ele que eles iam reatar, que eles iam voltar, aí foi o Caio que foi lá e o matou, né? Então, mas ela se arrependeu de tudo aquilo e ela intentou voltar para o Túlio, né? Apenas aí, coagida pela compunção, nossa irmã percebeu que agira em prejuízo do rapaz de quem obtivera entregar confiança, lesando em consequência a si própria. Então, ela, ao brincar com os sentimentos, ela criou uma lesão, ela criou uma dívida para ela mesma. Lastimando Mancini, deplorava a si mesma e, neste estado de emoções negativas, fez-se vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. Então ela atraiu para ela um espírito suicida, já que ela achava que o Mancini havia se suicidado por causa dela. À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida, no anseio de expiar a própria falta. Afins atraem afins. É a lei de sintonia. E a lei de sintonia dos problemas, né? Os dois estavam ali, ele se redimindo um pouco por ser suicida e ela se redimindo um pouco por ter fomentado a tentativa de suicídio no Túlio e as ideias de assassinato no Caio. Endereçando afetuoso olhar para a senhora Serpa, enunciando inconscientemente o desejo de exculpar-se, o seu propósito alcançou o coração de amigos e benfeitores no mundo espiritual, que lhe advogaram a concessão da bênção a que já nos referimos. Você padeceu, pois antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Mancini a supressão do mal que lhe havia causado. Você não pagou em Túlio o débito em que se viu incursa, mas resgatou essa conta
junto a suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade de consciência. Então ela começou ali a sua redenção, redimiu ali na consciência dela aquele sentimento, aquele problema do suicídio, aquela primeira tentativa do suicídio que ele tomou veneno, ela se redimiu a hora que ela acolheu no ventre um suicida e o ajudou a começar uma tarefa, né? Começar uma vida que se partiu, mas foi um começo, já começou ele a ajudar ele ali a recomeçar. Ernesto e Evelina escutavam surpresos. Cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós, rematou o professor. Deus não nos condena nem nos absolve. O amor universal está sempre pronto a soerguer-nos, instruir-nos, burilar-nos, elevar-nos, santificar-nos. Olha que colocação maravilhosa. Deus não nos julga. Quem nos julga somos nós mesmos. Deus não nos dá sentença. Quem nos sentencia somos nós mesmos, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da lei de atração, de imantação que criamos à nossa volta. Eu vou repetir porque essa colocação é linda e temos que entendê-la, porque nós vamos pagar ceitil por ceitil do que fazemos. Então nós precisamos entender isso, arregaçar as mangas e começar a nossa caminhada, porque aos poucos vamos limpando, porque recebemos ajuda para limpar o caminho que sujamos. Olha o que ele coloca aqui. Cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós. Rematou o professor. Deus não nos condena nem nos absolve. O amor universal está sempre pronto a soerguer-nos, instruir-nos, burilar-nos, elevar-nos, santificar-nos. O destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Recolhemos da vida exatamente o que damos para a vida, com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, consequentemente as nossas ações. Então, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a vida é o espelho da nossa mente. Ela reflete aquilo que pensamos e sentimos. É o que ele está dizendo aqui. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Ela é um espelho. Aquilo que nós montamos em nós, damos para a vida nos devolve ceitil a ceitil, na mesma moeda, na mesma energia, na mesma vibração. Seja bom, seja ruim. E agora? Interrogou Evelina espantada. As circunstâncias trouxeram-lhe o credor ao ambiente pessoal, porque você, minha irmã, está felizmente em posição de progredir no trabalho restaurador. Por que as circunstâncias trouxeram o irmão ali para ela? Porque ela está em condições de progredir, ela tem méritos para poder começar a pagar os seus débitos, ela tem méritos para começar a limpar toda essa confusão. Ela já começou a desencarnar e tem condições por merecimento próprio a continuar o trabalho de limpeza ali no plano espiritual. Isso é merecimento. O que fazer, meu amigo?
Olha ali a preocupação dela, né? Por onde começar, o que fazer. Se você está realmente disposta a renovar o caminho, chegou o momento de ajudar Mancini a desvencilhar-se das ideias enfermiças que a sua conduta de moça menos responsável lhe instalou na cabeça, tornando-se presentemente para ele em devotada preceptora a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. O que é ser uma preceptora? É ser a educadora, a responsável pela educação e o aprendizado. Então, ela ser a responsável e a educadora do Túlio Mancini dali para frente. Olha que colocação que ele faz. É a forma dela se ressarcir, ela ser a tutora dele, dali em diante, auxiliá-lo a aprender, a crescer, né? Como uma mãe, auxiliá-lo no caminho que venha para ele. Então, o que ele coloca aqui? Tornando-se presentemente para ele em devotada preceptora a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. Não posso desempenhar junto dele o papel de companheira. Ribas acariciou-lhe a mão com ternura paterna, e apontou. Se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser-lhe a esposa, tão só porque lhe deva essa ou aquela indenização no reino do espírito, sucedendo o mesmo ao homem referente à mulher. Olha o que ele está colocando aqui. Vamos entender essa responsabilidade, vamos entender o que ele está colocando aqui. Principalmente essa turminha mais nova aí com essa irresponsabilidade de trocar fluidos, trocar experiências sexuais antes de escolher ou antes de resolver namorar ou resolver se conhecer. Olha a responsabilidade que ele está colocando aqui acerca das energias sexuais. Vamos entender isso? Se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, quer dizer, se ela não teve com ele relações sexuais, se ela não teve com ele esse intercurso, né? Essa troca de energias, porque isso é uma aliança. A troca de energias sexuais é uma algema que faz com que aqueles dois fiquem algemados nessa troca de energias para se acertarem através dessas energias e com essas energias. Que não foi o caso, ela não teve na Terra relações sexuais com o Túlio Mancini. Então é o que ele disse, se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser-lhe a esposa, tão só porque lhe deva essa ou aquela indenização no reino do espírito, sucedendo o mesmo ao homem referente à mulher. Então, se ela não trocou fluidos sexuais, se ela não se algemou pelas energias e pelas trocas da sexualidade, ela não tem no plano espiritual a responsabilidade de continuar com ele como esposa, de acertar essas trocas de energias e esses fluidos. Então, como ela não teve relações sexuais com ele na Terra, enquanto eles foram noivos, ali no plano espiritual, ela não tem essa responsabilidade de ser esposa dele. Olha a responsabilidade e as algemas que essas energias causam. E infelizmente essa nossa turminha jovem tão irresponsável acerca dessas alianças, dessas algemas que criam em toda parte.
Isso em relação ao espírito, não importa se é homem ou se é mulher. Não obstante esse princípio, a lei de amor deve efetivar-se independentemente das formas em que o amor se expresse. Então, a lei de amor, né, entre as almas, quando estão encarnadas, ou espíritos quando estão desencarnadas, elas são eternas, imutáveis e têm que ser efetivadas, elas existem, né, independente de como elas se manifestem no plano terrestre. E num tom de enternecimento profundo, amor verdadeiro, vamos lembrar, né? Amor incondicional. Então, e num tom de enternecimento profundo, aqui mesmo, você pode regenerar o campo emotivo de Túlio e sublimar, né, elevar os seus próprios sentimentos em relação a ele, amparando-o e instruindo no grau de mentora maternal. Então, aqui mesmo, no plano espiritual, ela como mentora maternal, como se fosse uma mãe dele, ela pode sublimar, elevar os sentimentos que existem nela. Vamos lembrar que ela voltou a ter aqueles sentimentos, né, de desejo, de paixão sexual por ele na hora que eles se viram sozinhos, mas ela, por disciplina, lembrou seus votos, lembrou a sua disciplina e cortou aquilo. Então ela vai poder sublimar isso, elevar os seus sentimentos para com ele de amor materno, esse amor se transformar no amor de irmão, no amor de como se fosse um filho. Então ela vai sublimar os sentimentos dela e vai, consequentemente com isso, também ajudar a elevar, a sublimar os sentimentos do Túlio para que ele a veja como irmã, como mãe, no amor que é o verdadeiro amor, que é o amor incondicional. Repetindo aqui mesmo você pode regenerar o campo emotivo de Túlio e sublimar os seus próprios sentimentos em relação a ele, amparando-o, instruindo no grau de mentora maternal. Quase sempre a recuperação de alguém é uma planta sublime da alma que somente vinga porque a abnegação de outro alguém se dispõe a adubá-la com a proteção da ternura e com o orvalho das lágrimas. Que coisa maravilhosa! Então, que esse exercício, esse trabalho dela como tutora maternal dele, de desenvolver nele o amor fraterno, o amor incondicional, o amor de mãe, o amor de filho, o amor de irmãos, isso é como cuidar de uma planta. E que essa planta se desenvolve melhor e fica mais viçosa, mais bonita, quanto maior for a devoção desse jardineiro. E quanto mais esse jardineiro regue esta planta. Olha que coisa linda que ele coloca aqui. Quase sempre a recuperação de alguém é uma planta sublime da alma. É uma planta cultivada pela alma, que somente vinga porque a abnegação de outro alguém se dispõe a adubá-la com a proteção da ternura, com a proteção do amor incondicional, com a proteção do verdadeiro amor e com o orvalho das lágrimas que ela vai verter ali, de todos os sentimentos, de tudo aquilo que ela tem que desenvolver nela, para elevar os sentimentos dela, sublimar esses sentimentos e transformá-los no sentimento de como se o Túlio fosse um filho dela, como o trabalho hercúleo que ela vai ter que ter para fazer com que o Túlio tenha nela como um amor como de uma mãe, e não o desejo que ele desenvolve por ela como mulher. E ela vai derramar muitas lágrimas para conseguir exercer plenamente esse trabalho. É isso que ele está mostrando e colocando ali para ela. Precisa de disciplina, precisa de abnegação, precisa de muito amor, precisa de muita vontade
para realizar todo esse trabalho. Identificava-se Evelina banhada de esperança. Fantine mergulhou em alta meditação acerca das realidades eternas. E Ribas, pressionado pelo horário que lhe convocava a presença em outros setores, prometeu continuar a esclarecedora conversação logo lhe surgisse a desejada oportunidade em momentos seguintes. Então a Evelina ficou ali, meditando no trabalho que ela tinha pela frente, no desenvolvimento que ela tinha ali para com ela mesma, para evoluir como espírito. O Fantine ficou meditando ali na justiça de Deus, na misericórdia de Deus, nas leis eternas de Deus, que são imutáveis e são misericordiosas e são justas para todos nós. Ele ficou ali meditando nos próprios problemas dele. Vamos lembrar, né, o que o Fantine colocou também lá para o Ribas e nas coisas que ele tem para acertar e também para resgatar. E nesse momento a gente tem que meditar em relação a nós mesmos. Cometemos erros, claro que cometemos em outras vidas que não lembramos, mas cometemos nessa. Ainda temos tempo para reparar enquanto estamos aqui, para pedir perdão, para nos reconciliarmos com aqueles pseudos inimigos, porque não existe vítima, não existe inimigos, existem irmãos que nós temos que fazer acertos enquanto eles estão aqui. E se eles não estiverem mais, tentarmos acertar isso através do trabalho e da ajuda para outros irmãos, nos reconciliando com a nossa consciência. Esse trabalho de crescimento interno é um trabalho de meditação, de reconhecimento e principalmente de conhecimento interno de nós mesmos, de como nós somos, do que fizemos e do que estamos fazendo para nos modificarmos, nos melhorarmos a cada dia. O quanto hoje nós estamos sendo melhor do que fomos ontem. E de quanto nós estamos trabalhando para que amanhã nós possamos ser melhores do que hoje. Vamos continuar estudando e aprendendo no próximo capítulo.